Existe uma diferença silenciosa entre quem vive reagindo ao desconforto e quem aprende a suportá-lo. Essa diferença define quase tudo. Define caráter, define liberdade, define até o tipo de vida que alguém constrói ao longo dos anos. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por falta de tolerância ao incômodo. Elas recuam cedo demais, desviam no primeiro atrito, buscam alívio imediato como se fosse sobrevivência. Mas o desconforto, quando observado com honestidade, raramente é um inimigo. Na maior parte das vezes, ele é apenas um sinal de crescimento sendo evitado. Vivemos em um tempo que trata qualquer desconforto como algo errado. Cansaço precisa ser eliminado, tédio precisa ser distraído, frustração precisa ser anestesiada. Criamos uma cultura que confunde bem-estar com ausência de tensão. Os antigos pensavam o oposto. Para eles, a vida exigia resistência interna. Epicteto ensinava que o sofrimento não está nas situações difíceis, mas na incapacidade de suportá-las com dignidade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que aquilo que atrapalha o caminho se torna o próprio caminho. Não como frase motivacional, mas como constatação prática. O estoicismo não defendia a busca pela dor, mas a aceitação consciente do desconforto inevitável. Há coisas que não podem ser suavizadas. Há processos que não podem ser acelerados. Há transformações que exigem atravessar períodos de instabilidade. A mente que não tolera desconforto tenta controlar tudo ao redor. A mente treinada controla a si mesma. Aristóteles falava da virtude como hábito, e todo hábito exige repetição. Repetição exige desconforto. Não existe domínio próprio sem atravessar momentos de resistência interna. Nietzsche via nesse ponto uma linha divisória clara. Para ele, o homem forte não era aquele que evitava o sofrimento, mas aquele que era capaz de dar sentido a ele. O fraco fugia, o forte sustentava. Sustentar não é se resignar, é permanecer consciente, presente, inteiro, mesmo quando a situação não oferece prazer. Quem não suporta desconforto se torna dependente de condições externas favoráveis. Quem suporta constrói liberdade interna. Imagine um aprendiz em qualquer tradição antiga. Seja um filósofo, um guerreiro ou um artesão. Todos passavam por longos períodos de repetição, silêncio, frustração e espera. Não havia atalhos. O desconforto não era visto como falha do processo, mas como parte essencial dele. Hoje, abandonamos o caminho ao primeiro sinal de dificuldade. Mudamos de direção, de objetivo, de identidade. O resultado é uma vida fragmentada, sempre começando, raramente consolidando. No cotidiano, o desconforto aparece de forma simples. Fazer o que precisa ser feito quando não há vontade. Permanecer em silêncio quando o ego pede reação. Continuar mesmo sem reconhecimento imediato. Esperar sem garantias. Essas situações parecem pequenas, mas são decisivas. Cada vez que alguém foge do desconforto, entrega um pouco do controle da própria vida. Cada vez que alguém o suporta, recupera esse controle. Sêneca dizia que uma vida fácil demais cria homens frágeis. Não porque o conforto seja mau, mas porque ele não ensina nada sobre limites internos. O desconforto ensina. Ele mostra onde a mente começa a negociar consigo mesma, onde surgem as desculpas, onde o caráter é testado sem plateia. Quem aprende a atravessar esses momentos constrói uma estabilidade que não depende de circunstâncias ideais. Aplicar isso não exige heroísmo, exige honestidade. Reconhecer que muitas vezes o impulso de desistir não vem da impossibilidade, mas do incômodo. Permanecer um pouco mais, não reagir imediatamente, não buscar alívio automático. Com o tempo, algo muda. O desconforto perde o poder de comando. Ele continua existindo, mas deixa de governar as decisões. No fim, a verdade é direta. Quem não suporta desconforto vive sendo governado por ele. Quem aprende a suportá-lo começa a governar a própria vida. Não porque se tornou insensível, mas porque deixou de ser refém das próprias reações. A liberdade real nasce quando o incômodo deixa de ser um limite e passa a ser apenas uma etapa do caminho.